ela está querendo ouvir as palavras do Mestre, do Messias. Diz no versículo de número 40 que Marta estava agitada. Marta estava correndo para lá e para cá. É isso que o texto diz. Marta agitava-se de um lado para o outro lado. Marta, no sentido aqui dessa agitação, ela estava muito atarefada, cheia de atividades, o que nós chamamos hoje de ativismo desenfreado, até muitas vezes ativismo religioso, que também é perigoso. Quando temos tantas atividades, quando nos envolvemos com tantas coisas, nos negócios também da igreja, que muitas vezes não falta tempo para sentar-se e ouvir da palavra de Deus, de ler a palavra, de orar com o Senhor, e orar pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Então Marta, atarefada com os seus serviços, ela ainda pediu a Jesus o quê? Pede a minha irmã que venha me ajudar. Ela está, com outras palavras, ela está de braços cruzados, Senhor, enquanto eu estou agitada, trabalhando para lá e para cá, e ela está aí parada. Pede, Senhor, para ajudar-me. Ela pediu a Jesus, e foi um pedido incisivo, foi um pedido que sabe até de uma reclamação, foi um pedido como uma solicitação, algo muito forte para o Senhor Jesus, que era, na verdade, o hóspede, era quem ela convidou para dentro de sua casa, mas que agora ela estava já arrumando uma intriga com a sua irmã, na presença do Mestre, e arrumando uma intriga também com o próprio Cristo, com o próprio Messias, com o próprio Senhor Jesus. Então, meus queridos, nesta agitação do Marta, verso 40, nós queremos tirar 3 atitudes de Marta, que receberam um alerta por parte de Jesus. Este alerta que Jesus dá a Marta, e também serve para Maria, é o mesmo alerta que serve para mim e serve para cada irmão que aqui está, tanto nas atividades de casa, domésticas, tanto nas atividades profissionais, acadêmicas, para quem não trabalha, mas para quem estuda, atividades também eclesiásticas. É um desafio para que nós, nesta noite, venhamos analisar as 3 atitudes de Marta, e que foram considerações de Jesus sobre ela, sobre Marta, mas também sobre Maria, quando nós estaremos fazendo a conclusão, abordando a vida da irmã chamada Maria. Primeira consideração, a primeira atitude considerada aqui pelo Senhor Jesus, ainda no versículo 40, quando diz: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar. A primeira consideração de Jesus a respeito da atitude de Marta é que Marta estava ocupada com muitos serviços. Meus irmãos, será que Jesus aqui está dizendo que você, que o Isaías, que a dona Elva, que o seu Luiz Fernando, que o seu Domingos, que cada um de nós aqui, que as mulheres também, não devem se envolver em nenhuma atividade? Jesus está aqui ensinando uma vida de ociosidade. Jesus está ensinando aqui uma vida de preguiça,
uma vida de abandono das atividades, de esperar que as coisas caiam do céu, e nós sabemos que não caem, não é? Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos em casa desenvolver. Na igreja, quantos trabalhadores Jesus está precisando? Quantos trabalhadores? Ele mesmo disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus em momento algum está aqui recriminando quem trabalha, quem tem as suas atividades, quem se envolve. O porém aqui é que muitas vezes nós não colocamos o trabalho ou o estudo, até mesmo uma prova que nós vamos ter, ou qualquer coisa, até mesmo dentro da nossa casa, na hora certa, no tempo certo. Às vezes nós invertemos as coisas. Por exemplo, no dia de domingo, nós às vezes queremos desenvolver com tanta coisa que podemos ter envolvido no sábado, podemos ter nos envolvido na segunda-feira, na quarta, na quinta, e isso faz muitas vezes o que? Nos atrapalhar. A gente fica tão envolvido com as coisas, e às vezes olhamos para a hora, puxa vida, lá foi o horário da escola dominical e eu não tive tempo para ir, ou eu não tive tempo, mesmo ficando em casa, de ler a Bíblia, mesmo ficando em casa, eu não tive tempo de orar. Irmãos, isso acontece, e acontece muito. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a remir o tempo. Jesus, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo quer dizer aproveitar as oportunidades. Muitas vezes, 24 horas não dá para você. Se eu não tiver cuidado, 24 horas não dá para mim. Tem muita coisa que fica para se fazer, porque muitas vezes nós não estamos aproveitando cada oportunidade da vida, nós não estamos administrando melhor o nosso tempo. E a palavra do Senhor também nos diz, no livro de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de edificar e há tempo de derrubar o que se edificou, há tempo de plantar, de semear, mas há o tempo também da colheita. Ou seja, é tempo para tudo. Mas muitas vezes nós não estamos sabendo, como Marta não estava, em administrar o seu próprio tempo, mesmo com alguém tão especial e que ela tanto queria na sua casa, mas ela estava desperdiçando o privilégio, a oportunidade da pessoa mais importante, quem sabe, que tinha pisado a sua casa. Até aquele momento ela não estava aproveitando a oportunidade. Então, em momento algum, Jesus está aqui considerando a atitude de Marta, recriminando a atitude de Marta, reprovando a atitude de Marta, apenas como dizendo: não trabalhe, Marta, deixe a pia toda cheia de sujeira, não precisa limpar o chão, não precisa fazer nada, porque tudo vai vir no instalar do dedo. Não é isso que Jesus está ensinando. Precisamos trabalhar, precisamos cumprir nossos afazeres, nossas obrigações, sim, mas precisamos remir o tempo e entender que há um tempo para tudo, debaixo do sol, tempo proposital, tempo com propósito. Não devemos deixar de aproveitar todas as oportunidades de ir aos pés do Senhor e ouvir a sua voz, tal como Maria fez. Aproveitou ali a oportunidade, naquele momento era única. Jesus teve outras oportunidades com Marta e Maria e com Lázaro, mas aquela ali era uma oportunidade maravilhosa, irmãos, e que nós perdemos as oportunidades. Nós achamos que sempre vai ter mais um dia, e quando não tiver mais um dia, aí vai um apelo para aquele que não está em Cristo. E se não tiver lá na frente mais um dia, como que fica a sua vida diante do Senhor após a morte? Como que fica? Que eu vou sempre adiando minha vida de relacionamento com Deus. Não, eu vou ficar mais um tempo, vou fazer as minhas atividades, vou cumprir a minha vida, minha jornada, e está na frente
que dá uma nova oportunidade. E quando não der? E quando não der? Como um fato que aconteceu alguns anos atrás, em que uma pessoa fazia projeto de vida de servir a Deus após sua aposentadoria. Só que um dia ele subiu num poste para cumprir suas atividades profissionais, trabalhava com energia elétrica, e dali nunca mais voltou, nunca mais, morreu. Quem sabe preocupado com a sua aposentadoria, foi relapso. Era um exemplo de trabalhador, de profissional, mas naquele momento ele estava pensando, quem sabe, na sua aposentadoria e até mesmo em servir o Senhor. Mas por que ele não estava servindo? Porque a gente vai sempre adiando nossas decisões. Marta estava assim, ocupada com muitos serviços, ao invés de ter a atitude de Maria, de aproveitar a oportunidade única de ouvir Jesus. Ela apresentou-se ali diante do Senhor, e ela sentou-se aos pés do Senhor, quedava-se, diz o texto, quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Amados irmãos, era o Messias, era o Filho de Deus, que estava ali na sua própria casa, e não foi ela quem o convidou, foi a sua irmã quem o convidou. Então Marta estava envolvida, Marta estava ocupada com muitos serviços. É isso que o próprio texto diz. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, em muitas atividades. Pense um pouquinho em você. Pense um pouquinho. Eu preciso dar uma parada. Eu preciso me abastecer, ou reabastecer mais de Deus. Eu preciso, nessa correria do dia a dia, eu preciso me assentar mais um pouco. É por isso, irmãos, já falamos aqui e vamos continuar sempre falando. Nossa intenção é sempre revezamento das atividades, porque eu não entendo nem como eu, como pastor, só fazer e nunca ouvir também do Senhor. Em casa, tudo bem, mas eu preciso também sempre estar ouvindo alguém a ministrar a palavra de Deus, não só ouvir o Senhor lendo a palavra, mas ouvir alguém também ministrando a palavra. E como é bom, e quando a gente pega outros irmãos ministrando, a gente vai aprendendo coisas que a gente nunca passou por aquele texto, a gente vai bebendo, reabastecendo para continuar nossa jornada. Mas uma outra consideração de Jesus a respeito de Marta, da atitude de Marta, ou melhor, das atitudes de Marta, que não foi só uma, né? Foram várias ações aqui, embora pouco tempo. Diz o texto no versículo 41: respondeu o Senhor, diante da indagação, da solicitação, do requerimento de Marta para com Maria, Jesus responde: Marta, Marta, verso 41, andas inquieta, Marta. O que significa isso, irmãos? Essa inquietude por parte de Marta. Jesus não estava satisfeito com o convite de Marta. Jesus não estava satisfeito com a recepção de Marta ao convidá-la para estar ali, abrir as portas da sua casa. Irmãos, como eu falei no início, Jesus aproveita, porque o Espírito Santo, ele pegou esse conjunto de obras chamado Bíblia, e no caso aqui o Evangelho, e ele pega todas as narrativas, o Espírito Santo coloca aqui para nós entendermos. Então Jesus mostra, como eu falei no início da introdução, que não basta apenas nós termos uma boa atitude, não basta apenas sermos bonzinhos, de termos benevolência como o samaritano. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que alguém pedir: venha, Senhor, e entra na minha casa, não é? E entra na minha casa. É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso, do que convidar apenas. É preciso nos envolver
com o Senhor, assim como Maria fez. E a palavra usada aqui de como inquieta, andas inquieta. Jesus não está dizendo que ela andou inquieta. Não é o passado de Marta que Jesus está falando, é do presente, é daquele momento que Marta está ali. Andas inquieta. Marta, você está vivendo com uma inquietude, em vez de estar calma, tranquila. E a palavra que poderia ser usada aqui para colocar paralela a inquieta seria perturbada. Não no sentido de alguém louca, mas ela estava perturbada. Você sabe quando a pessoa até recebe alguém, convida alguém, planeja e as coisas não dão certo? Já aconteceu isso com você? Na sua casa, às vezes queimou o bolo, puxa vida. Aí você fica como? Você fica perturbado. O que fazer? O que fazer agora? Não é? Aconteceu um outro episódio, uma coisa que fazer com o convidado. E Marta estava assim, inquieta. Ela não estava se sentindo feliz somente com a presença de Jesus. Ela estava andando para lá e para cá. Ela estava desesperada. Ela estava querendo agradar ao Senhor. E muitas vezes nós queremos agradar ao Senhor da nossa maneira. E Jesus está dizendo, não é por aí. Você não vai me agradar desta forma. E Deus passa sempre aquilo que Ele quer para a nossa vida. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Espera no Senhor. Olha só, é isso que a gente precisa às vezes, na correria da vida, estarmos entendendo o que é que Jesus queria dizer com Marta. Não proibindo Marta trabalhar, ele está dizendo para você não se envolver no seu trabalho, no dia a dia. Mas eu preciso entender que eu preciso fazer tudo dentro de determinado tempo. Há tempo para caminhar, e que eu ainda preciso, já fiz, se voltar, mas às vezes a gente não tem tempo de caminhar. A gente não tem tempo de comer na hora certa. A gente não tem tempo de uma devocional, às vezes em casa. A gente não tem tempo de estar com a família, de comer com a família, porque você vai para lá e para cá, todo mundo para lá e para cá. O Senhor está dizendo assim, aquieta. A mesma palavra que o Senhor usou lá para Moisés falar ao povo. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Nós precisamos aquietar diante do nosso Deus. Ela estava perturbada. Marta acolhe Jesus e, como mulher de sua época, se ocupa das coisas da casa, da comida, deixando quem? Seu hóspede abandonado. Você até pode argumentar, mas pastor, Jesus estava com Maria. Estava com Maria, mas Marta não queria que Maria estivesse com Jesus. Marta queria que ela, Maria, estivesse na mesma agitação, no mesmo envolvimento, para lá e para cá, de um lado para o outro, assim como ela. E aí o que aconteceria? Jesus estaria o quê? Ali, simplesmente deixado de lado, abandonado. Então é preciso que entendamos que essa mulher, assim, bem eficiente, podemos dizer, no Dia Internacional da Mulher, no Dia da Mulher Presbiteriana, mulher com eficiência, mas exagerada, com zelo, mas exagerado. E é isso que Jesus está falando. A consideração de Jesus sobre a atitude, andas, inquieta. Há uma continuidade de inquietude na vida de Marta e que precisava parar
Óbvio que o que ela faz é para ele. Está claro, Marta estava querendo fazer para ele. Mas, irmãos, Marta não estava com Jesus. É esse o perigo. Quando eu estava no seminário ainda, nunca ouvi as palavras do meu professor, que era diretor também do seminário. Ele falava assim: o grande problema, às vezes nós, líderes, não só pastores, mas missionários, evangelistas, aí podemos aqui pegar presbíteros, diáconos, ou qualquer outro tipo de líder da igreja, eles disseram nos acostumarmos com o sagrado. O perigo da vida de um líder é se acostumar com a vida do sagrado, que é santo, e passar a viver, a fazer aquilo de uma forma rotineira, porque afinal de contas, você já pegou a linha, você já pegou os atalhos, você já sabe como fazer, não é? Para muitos seria assim: tá aqui, então para que orar? Para que estudar a palavra? Para que a igreja está orando pelo pastor, pelo pregador? Precisa. Perigo é nos acostumarmos com o sagrado e fazermos de qualquer maneira, fazermos de qualquer jeito, porque preocupado em fazer para ele. Aí vem lá um dia que eu preguei aqui, do homem de Deus, do homem de Deus. Este é verdadeiramente um santo homem de Deus. É alguém, irmãos, que não está preocupado somente com o relatório. É alguém que está preocupado não só em fazer, mas alguém que está preocupado em andar com Ele, em estar com Ele, com o Senhor Jesus. Maria parecia estar ociosa, parecia estar ociosa, comparando com a Marta do seu mundo da época e comparando com o nosso mundo, com a nossa sociedade atual. Diria, Maria é aquela que está nem aí se a casa está suja, se tem comida, se não tem comida, se tem roupa lavada, passada, está nem aí, né? E ainda poderia dizer: eu tenho meu trabalho lá fora, não tenho nada a preocupar aqui dentro de casa. Irmãos, muita gente olha para Maria e faz uma atitude como Marta. Diz que, pode ser que não, eu torço que não, mas quem sabe, já vi muitas mulheres falar: Maria estava errada, quem estava certo era Marta, né? Nós precisamos, irmãos, das duas, de uma Marta e Maria, de uma Maria e de uma Marta. Nós precisamos das atitudes delas na mesma pessoa, saber fazer dosadamente, saber a hora de estar aos pés e saber a hora de fazer alguma coisa, a hora de estar com Ele e a hora de fazer alguma coisa para Ele, para o Senhor, para o marido, para a esposa, para os filhos, enfim, é isso que nós estamos aprendendo aqui. E Marta estava, em segundo lugar, inquieta com muitas coisas. Marta tem um movimento impaciente, mostrando com seu mau gênio o suficiente para reprovar a Jesus e indiretamente repreendeu sua irmã Maria. Ela, uma cajadada só, ela acerta Jesus e ela acerta Maria. Ela condena a atitude de Maria, repreende Maria, e ela também vai severa na pessoa de Jesus. E ela reprova a atitude do Senhor. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? O Senhor não se importa? Jesus só observando. Assim Ele faz comigo, com você, Ele faz conosco. Mas em terceiro lugar, a terceira análise, a terceira consideração quanto às atitudes de Marta, além de que Marta estava ocupada com muito serviço, que
Marta estava inquieta com muitas coisas, perturbada. Em último lugar, ainda no verso 41, quando Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta, mas ele diz uma outra coisa aqui: e te preocupas por muitas coisas, e te preocupas por muitas coisas. Meus queridos irmãos, uma coisa que eu sempre procuro passar para as igrejas: os irmãos estão vendo aqui que fisicamente eu tenho problemas, como Lutero teve, como Calvino teve, como Paulo teve, como tantos outros líderes tiveram. Eu tenho minhas limitações físicas, tenho passado dias difíceis, né? Como nunca passei, mas uma coisa que eu sempre falo para a igreja, mesmo assumindo uma igreja com toda a sua complexidade, mesmo quando eu assumi os primeiros meses da Alvorecer, 2010, eu nunca deixei que a ansiedade roubasse meu sono. Nunca deixei que a ansiedade, as preocupações com o ministério tirassem o meu sono. É uma coisa que, nisso pelo menos eu também tento me controlar. Eu durmo bem, descanso bem, sem remédio algum. Sem remédio algum. Quando eu resolvo ir para a cama, é a hora de dormir, é a hora de dormir, até a hora de acordar. Irmãos, ansiedade, ela mata, ela rouba a alegria da alma. Mateus 6 diz lá que adianta a nossa preocupação com o dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, né? O que vai ser amanhã? O amanhã pertence a Deus. Eu preciso viver cada dia. Deus vai estar abençoando o meu dia. Amanhã pertence a Ele, pertence o seu dia, o nosso dia pertence a Deus. Então a ansiedade, ela rouba a paz, ela rouba a alegria, ela rouba a confiança, não é? Já viu alguém cantar, vir à frente cantar, cheio de ansiedade, e a pessoa tremer a ponto de não conseguir cantar a música? Já viu isso? Existe. Até na igreja. A pessoa às vezes não consegue cantar. Ansiedade também, que às vezes alguém não consegue nem pregar. Ansiedade. Não é? Às vezes o músico, eu lembro quando eu estava iniciando a vida cristã, não é? Que eu era, já fui muito mais, eu fui mais ansioso. A ansiedade, ela pega todo mundo, mas não me atrapalha, pelo menos a questão de descansar, de dormir. Não permito que isso roube a minha tranquilidade, a minha segurança. Não. Mesmo quando dormia sozinho, num lugar estranho, que muitos falavam, né? Quando fui pastorear e tal, por exemplo, diziam que alguns pastores ouviam corais cantando à noite, a igreja fechada. É fato. E os pastores estão vivos ainda, podem comprovar isso. Eles desciam da casa pastoral, que é em cima da igreja, e iam abrir a igreja para ver se tinha um coral cantando. Eu nunca passei por isso. Embora quando eu mudei para lá, tive que ajeitar a casa, mudanças e tudo mais, a casa foi pintada, meus móveis tive que pintar, passar verniz em tudo, e para economizar para a igreja eu peguei meus móveis, minha mudança num caminhão de carga, e o cara foi responsável, foi para o estado de chão e arranhou meus móveis todinho, e eu fui pintar. E Efraim, com alergia, alérgico, ele não podia, então ficaram lá, Rosete, Rebeca e Efraim em casa de mamãe, até esse chego. Eu dormi lá várias vezes, nunca vi, a minha família nunca viu. Eu dormi na casa lá em Praça de uma Pessoa, sozinho, também nunca tive problema. Então, irmãos, tem gente que tem gente que vê coisas, né? Tem gente que largou até ministério por causa disso. Tem seminarista que não quis voltar, porque
tinha medo de dormir sozinho. E eu tive mais ainda, uma outra coisa. Colocaram um corpo de um irmão da igreja, de um jovem da igreja, na casa pastoral. Eu não tinha outro lugar para colocar, colocaram lá, no princípio, para passar a noite. Né? E eu dormi, outras vezes não tive problema. Mas tem gente que tem. Então a ansiedade, ela atrapalha a vida de qualquer pessoa. Marta estava preocupada, diz Jesus, com muitas coisas. Não eram poucas as coisas. Poucas não, eram muitas. Ansiosa. Enquanto Maria, transgredindo os prejuízos culturais, em lugar de estar atarefada nos ofícios domésticos, assume a atitude própria do discípulo desse tempo, ao colocar-se aos pés do mestre, para escutar a sua palavra, para ouvir a voz do Senhor. Contrário, Marta reconhece em seu hóspede o Senhor, e chama ele de Senhor. Voltemos para o verso 40, diz assim: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor. Irmãos, Marta sabia que Jesus era Senhor, mas a palavra do Senhor também nos diz que nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então é preciso muito mais do que chamar Deus de Senhor, é preciso se envolver com o Senhor. Em outras palavras, Jesus queria ensinar a Marta que muitos pratos não eram requeridos. Jesus não estava pedindo ali um prato de lentilhas, um prato de biscoito, um prato de bolo, um prato de arroz. Jesus não estava querendo vinho, Jesus não estava querendo água, Jesus não estava querendo sorvete, Jesus não estava querendo suco. Jesus estava ali e elas deveriam aproveitar aquele momento maravilhoso da pessoa de Jesus. Então muitos pratos não eram requeridos, nem por Maria, nem por Jesus. Era a comunhão que Jesus valorizava e não a recepção. Nós precisamos entender que fazer para Deus é bom, mas Deus quer que a gente esteja também com Ele. Não é só fazer para Ele, é estar com Ele a cada dia. Marta estava ocupada com muito serviço, em primeiro lugar. Marta estava inquieta com muitas coisas, perturbada. Marta estava preocupada com muitas coisas, ansiosa. E eu quero concluir, e que eu disse que eu ia fazer um paralelo mais profundo ainda com Maria. E dizer, meus amados irmãos, que as Martas não são só as mulheres, não. Marta pode ser juiz, pode ser um Lucas. As Martas do nosso mundo, as Martas desta vida, são todos aqueles tão atarefados com os afazeres e as ânsias terrenas que descuidam da sua vida espiritual, descuidam da sua comunhão, descuidam de ouvir a voz do Senhor. Cuidado, cuidado com tudo, correndo para lá e para cá, inclusive na obra de Deus, tempo de parar, tempo de estar a sós com o Senhor. Pessoas ansiosas e tão preocupadas com amealhar ou trabalhar as coisas terrenas, que não sentem paz, não sentem a verdadeira alegria da vida. É isso. Uma pessoa uma vez, eu achava interessante até olhar pelo outro ângulo. Uma pessoa comprou um carro zero, e aí ela, ao vender o carro, ainda tinha um plástico da poltrona do banco. E a pessoa que comprou fez assim, tipo até uma crítica. E aquela pessoa estava tão preocupada com o carro que não aproveitou o carro. Você ter cuidado com o carro, com o banco do carro, é uma coisa. Às vezes a gente tem tanta preocupação com aquilo que a gente tem, que a gente deixa de aproveitar, até quando está dentro de casa. A gente deixa de aproveitar. Na igreja, a gente deixa de aproveitar muitas coisas, porque a gente não valoriza
aquilo que a gente tem. Não tem paz, não sente a verdadeira alegria da vida. São pessoas que se esquecem que existe um Deus todo-poderoso e misericordioso, capaz de suprir todas as nossas necessidades e até mesmo carregar nossas ansiedades. É isso que o Senhor quer, que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Já as Marias, que pode ser também os homens que aqui estão, as Marias dessa vida, são aquelas pessoas que mesmo com seus afazeres carnais, mesmo com suas atividades profissionais, acadêmicas, eclesiásticas, de doméstica, elas dão conta do recado, porque sabem conciliar uma coisa e outra, não descuidam da alma, sabendo que só no Senhor existe a paz, o descanso e o sustento. Maria decidiu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua voz, pois aquele que veio aos pés do Senhor, ou aquele que vai aos pés do Senhor, é uma prova de humildade. E aí, o que diz lá no versículo 21 e 24? Jesus, o Salvador dos humildes. É preciso se assentar e aprender como uma criança aos pés do Senhor Jesus. Aquele que se coloca aos pés do Senhor, ele se humilha, reconhece a dependência dele para com Deus, ouve sua voz, ou seja, fica atento aos ensinamentos do Senhor e segue somente a voz do Espírito Santo. Sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso, ele sabe que Deus é o sustentador, ele sabe que Deus é Salvador e que só nele existe a paz e a alegria de viver, como cantamos aqui. Fico feliz, mas não ficar feliz apenas na hora do culto, mas é estar feliz, ao invés de andar ansiosa, né? Um andar ansioso, é preciso estar vivendo com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Em vez de nervosa preocupação pelo servir um banquete digno do Senhor, um prato era suficiente. Um prato seria suficiente. Isso, meus irmãos, serve para nós quanto ao Senhor, mas serve para nós também quanto até mesmo ao nosso relacionamento interpessoal. Às vezes você quer valorizar tanto o seu hóspede, tanto a pessoa amiga, tanto a pessoa que vai na sua casa, que às vezes você vai para a cozinha e deixa ele sozinho lá na sala. E você sempre quer dar o melhor. Está certo? Mas você precisa entender também que às vezes a pessoa, ela fica feliz com um copinho de água, um suco, e ela fica feliz que você esteja ali conversando com ela. É por isso que ela está ali na sua casa. Um prato seria suficiente, e não vários pratos requeridos. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu o banquete espiritual. Que nesta noite Deus nos abençoe, o Senhor nos ajude, porque é isso que Deus quer, que não só vivamos achando que ser benevolente, ou que dizer eu sou humilde. Não, é preciso agir com humildade, é sentar aos pés do Senhor. É preciso ter bondade, não em fazer para Ele, mas estar com Ele. E nesta noite, em comemoração já antecipada ao Dia Internacional da Mulher, que a mensagem não só caia no coração das mulheres, mas essa mensagem caia no meu coração,